Shabbat Shalom, meus queridos irmãos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a porção desta semana, a Parashá, que se intitula com o nome Shemini, que significa oitavo. E essa porção, ela começa no oitavo dia, ou seja, Shemini, após os 7 dias de ordenação do tabernáculo, que nós chamamos de Mishkan. E em cada um desses 7 dias anteriores, Moisés havia reunido os israelitas para vê-los montar o Mishkan e ordenar Arão e seus filhos para o serviço, ungindo-os com o óleo misturado com o sangue de um cordeiro, que é um carneiro de ordenação. E Moisés, então, ele repetiu esse processo 7 vezes para ensinar aos sacerdotes como eles ministrariam no novo santuário, ou seja, no tabernáculo. O 8º dia da ordenação foi no Rosh Chodesh de Nissan, e depois ordenou que Moisés tivesse Arão e seus filhos para oferecer diretamente os sacrifícios em vez de Moisés e assumir então assim oficialmente suas responsabilidades em nome do povo. Ou seja, Shemini acontece no primeiro ano após o Êxodo e geralmente cai antes ou depois da festa do Pêssar. E essa Parashá, ela está no livro de Levítico, Vaikra, capítulo 9, versículo 1, que diz: No 8º dia, Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciãos de Israel. A tradição judaica, ela afirma que os anciãos mencionados aqui são os mesmos Shivim, Zekanim, ou seja, os 70 anciãos que acompanharam Moisés e Arão e seus filhos também, Nadav e Avihu, no Monte Sinai para comer uma refeição de afirmação da aliança entre a Kahal de Israel e o Senhor. Isso você pode ver detalhadamente na Parashá de Mishpatim. Mas a tradição posterior sustentou que os 70 anciãos, eles formaram a base para os 70 juízes do Sinédrio, que era o mais alto tribunal legal de Israel. E aqui agora a gente vê Moisés chamando Arão, seus filhos, e também os anciãos, e dizendo para eles que preparassem sacrifícios especiais para o Mishkan, já que Hayom Adonai Nirah Elechem, ou seja, traduzindo, hoje o Senhor aparecerá a vocês. Coisa tremenda, né? O que nós podemos entender aqui? Que sem um sacrifício não há como nós nos aproximarmos do Eterno. Então, Adonai, ele dá essa ordem a Moisés para que ele passasse isso para Arão e seus filhos, que eram os que estavam à frente, né, do trabalho do tabernáculo. E eles deveriam, então, oferecer uma oferta. E Moisés, então, explica que a glória do Senhor, ou seja, a Kevod Adonai, apareceria diante de Israel depois que Arão oferecesse essa oferta pelo pecado, que nós chamamos de Hatat, né? E era uma oferta pelo pecado por causa do bezerro de ouro que eles adoraram. E também eles teriam que fazer uma olá, que era uma oferta ascendente, que a fumaça, né, que lembraria ali o sacrifício de Isaac por Abraão. E o primeiro sacrifício do Mishkan, então, foi uma oferta pelo pecado de Arão, que era destinado à expiação pelo pecado da idolatria. Então, assim a Torá diz, tome para si uma oferta, ou seja, uma oferta como pelo seu próprio pecado, que está no versículo 2. Então, nós podemos observar que esta oferta ela foi feita junto com todo o holocausto do cordeiro, para lembrar o sacrifício de Isaac, ou seja, nós chamamos esse sacrifício de Akedá. E também para prenunciar a vinda de Yeshua, né, que seria
o grande cordeiro de Adonai. E ambas as ofertas, elas deveriam ser feitas pessoalmente por Arão. E além disso, os korbanot, deveriam ser oferecidos em nome do povo. Seria uma oferta de bode para o quê? Para silenciar o Hassatã, por causa do seu pecado que foi cometido ali naquela adoração do bezerro de ouro, e uma oferta de um bezerro, como também uma oferta de olá, como um símbolo do bezerro de ouro também. E uma oferta de cordeiro, também chamada de olá, para representar novamente Isaac, que foi conduzido como um cordeiro amotadouro. E nós sabemos que isso apontava também para Yeshua, Ele foi oferecido ali sobre o altar no Monte Moriá. E também havia as ofertas de Shelamim, que era a ofertas de paz, e a oferta de mirra, que era uma refeição. E isso nós vamos ver, já foi detalhado também nesse livro de Levítico, no início do livro de Levítico. E o povo, então, ele se reuniu ali em volta do Mishkan, e Arão, então, fez ali aquela oferta, o sacrifício, de acordo com os rituais, então, que Moisés havia mostrado durante os dias anteriores. No entanto, não havia fogo sagrado, ou seja, a Shekhinah do céu que consumia os sacrifícios. E por isso todos estavam preocupados que não tivesse sido perdoado o pecado do bezerro de ouro e que o Senhor não habitasse entre eles como o seu próprio Deus. Então Moisés e Arão, eles entraram no Mishkan e intercederam em favor de Israel. E quando eles saíram e abençoaram o povo, o que aconteceu? A glória do Senhor apareceu. E o fogo sagrado consumiu as ofertas do altar. E quando o povo viu aquilo, eles se regozijaram, gritaram e prostraram-se com o rosto em terra. Mas é interessante que a tradição judaica, ela considera o dia em que a Torá foi dada a Moisés como um noivado de um Hassan, um noivo, e uma Kalá, que significa uma noiva. E nesse primeiro aniversário de Rosh Chodesh Nissan, a glória da Shekhinah, ela veio habitar entre Israel e é comparada para um dia de casamento, ou seja, um dia festivo entre o povo de Israel. Mas por que o Senhor pede que Moisés, ele chame nesse exato dia, no dia 8º? Será que esse dia não é um dia, assim, para nós, algo profético, O que nós podemos entender? Que o 8º dia, ele chama a nossa atenção por vários aspectos, porque a palavra Shemini, ela tem relação, na raiz da sua palavra, com a palavra Shemitah, que significa o quê? Remissão. Ou seja, a remissão, ela acontece a partir de alguém, por exemplo, que não tinha como pagar uma dívida e alguém veio e pagou no seu lugar. Então, nós entendemos que o número 8, ele está ligado a algo muito profético, porque fala da remissão, dos nossos pecados. Mas também tem a raiz da palavra Shammai, que é a palavra céu. Mas também tem a raiz da palavra Shem, que significa nome. E também tem a raiz da palavra Shema, que significa ouvir. Então nós podemos ver que Shemini aponta para a preparação que nós devemos buscar para o futuro. Por quê? Para entrar no 8º dia, nós precisamos verdadeiramente de levar o nosso sacrifício. É necessário estarmos comprometidos com o Eterno, porque o comportamento moral do povo é que foi a resposta e a garantia para uma vida de santidade. Então, o Senhor nos chama a atenção nesta porção. Ele nos chama porque tudo isso ocorreu porque o Senhor desejava aparecer
para o povo de Israel, porque ele diz, porque hoje Adonai aparecerá para vocês. E como foi que esse aparecimento aconteceu? Ele veio em forma de glória. A glória de Deus foi vista no meio daquela fumaça, a presença do Senhor foi vista. E por quê? Porque toda a comunidade, eles se aproximaram e permaneceram de pé diante de Adonai. O que nós entendemos, amados? Que para que esse dia aconteça também na nossa vida, nesse futuro muito perto que está para acontecer, é necessário que eu e você nos aproximemos do Eterno e fiquemos de pé. Essa é a posição que o Senhor requer de nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Primeiro é trazer o sacrifício. E nós sabemos que esse sacrifício é Yeshua. Ele tem que estar no nosso coração. E quando nós apresentamos diante do Senhor, levando esse sacrifício que é Yeshua, com certeza o Senhor aparecerá para nós em glória. Em nome de Yeshua, eu creio nisso. Mas, queridos, nós precisamos de trazer esse sacrifício. E esse sacrifício hoje sou eu, é você. Por isso, se levante de onde você está. E como povo de Deus, se aproxime do Senhor, trazendo a sua oferta e permaneça de pé. Porque, com certeza, a glória do Senhor virá sobre nós. E é tão interessante também que Shemini é o número 8, o oitavo, ele está relacionado também ao número do nome, da soma do nome do tetagrama, Yud Rei Vav Rei, como também no nome de Yeshua, quando se faz a soma, e também da palavra Torá. Então nós podemos ver que essa porção, ela é profética, ela é cheia de coisas grandes que o Senhor quer revelar para nós. Por isso o Senhor te convida nessa hora a se aproximar dele, porque haverá um oitavo dia para nós também. Porém, queridos, essa porção ela não fica só aqui. No capítulo 10, nós vamos ver um incidente acontecendo dentro da família de Arão. Uma catástrofe. Vamos ler. No entanto, Nadab e Abiú, filho de Aharon, pegando cada um o seu incensário, acenderam-lhe o fogo, colocaram incenso nele e ofereceram um fogo não autorizado diante de Adonai, algo que ele não lhes ordenara fazer. Por causa disso, saiu um fogo da presença de Adonai e os consumiu, para que morressem na presença de Adonai. Moshe disse a Arão: isso é o que Adonai disse: eu serei consagrado por meio de quem está perto de mim e serei glorificado na presença de todo o povo. Os dois filhos mais velhos de Arão, que era Nadab e Abiú, eles foram considerados os dois maiores dos israelitas, ao lado de Arão e Moisés. E foram até considerados maiores do que os Shivim Zekanim, ou seja, os 70 anciãos que acompanharam Moisés e Arão ao Monte Sinai, quando houve ali a entrega, ratificando ali a entrega do Sefer HaBrit, ou seja, a entrega da lei a Israel. E no meio da celebração, queridos, da dedicação do tabernáculo, ocorre uma tragédia, quando eles decidiram oferecer seu próprio corban ao Santo dos Santos no Mishkan. E de acordo com a tradição judaica, eles raciocinavam que Ketoret, ou seja, o incenso, era a mais sagrada das oferendas. E como o Kodesh HaKodashim, que é o Santo dos Santos, era o lugar mais sagrado, eles ofereceriam seu presente ao Senhor ali naquele lugar. Mas aparentemente eles ainda raciocinaram que as leis de sacrifício dadas, no caso aqui para o Yom Kippur, eram as mesmas dadas nessa dedicação. E como Yom Kippur exigia a apresentação de incenso dentro do Santo dos Santos, eles então decidiram que
esta era a coisa certa a fazer naquela ocasião também. Mas eles estavam enganados, porque eles trouxeram ao altar o que Adonai não pediu. Eles romperam os limites da santidade e comprometeram assim a santidade daquele momento. Eles não tiveram temor. E nós sabemos que muitas pessoas fazem isso. Tem muitos por aí fazendo o que o Senhor não autorizou, o que o Senhor não pediu, mudando o culto, mudando as formas, mudando a tradição. Então nós precisamos ter muito cuidado nos ensinos que nós estamos ouvindo por aí, porque nem tudo que se ensina está correto com a palavra de Deus. Por isso nós precisamos de prestar atenção, porque nós temos que ter um posicionamento diante do Senhor, mediante aquilo que Ele pede. Mas o que nós podemos ver aqui? Que eles, naquele exato momento, eles ofereceram algo que não estava prescrito para oferecer como sacrifício. E o Senhor, Ele considerou o incenso que foi oferecido como um fogo estranho, que nós chamamos de Eshzará. E ambos foram consumidos diante do Senhor. E até mesmo a própria tradição judaica afirma que eles foram queimados de dentro para fora e que seus cadáveres foram carregados por um anjo para fora do Santo dos Santos. Queridos, os primos de Moisés, que é Misael e Eltzafã, um nome complicado, foram instruídos, então, a levar os seus corpos para fora do acampamento para serem enterrados. Arão e seus filhos, eles não tinham sido autorizados a deixar o Miscã ou mesmo lamentar a sua perda, porque havia outros filhos de Arão ali, uma vez que esse pecado dizia respeito à santificação do nome de Deus, ou seja, o povo israelita foi autorizado a chorar pelos 2 filhos de Arão que foram mortos, ou seja, eles podiam chorar, mas Arão não pôde chorar, não pôde lamentar. E nós vamos ver isso no decorrer da história. E aqui nós podemos ver que Moisés, então, ele lembra a Arão que a santidade do Senhor era a questão. Se até mesmo um tzedakim, um justo como estes, não foram poupados, amados, por oferecer uma oferta, um korbanot inadequadamente, quanto mais outros que poderiam pensar que não há problema em adorar a Deus em seus próprios termos. Ele também lembrou a Arão que o Senhor o havia avisado lá no Monte Sinai, que ele puniria aqueles que estavam mais próximos a ele. E isso certamente se aplicava àqueles que foram comissionados para oferecer sacrifícios no Mishkan. Nós temos que prestar atenção nessas coisas, sabe por quê? Porque o Senhor, quando Ele chama cada um de nós para estar perto dEle, nós estamos perto da santidade. Nós estamos mais próximo daquilo que é separado. Então, nós precisamos entender que, nesse exato momento, o Senhor está olhando para nós. E quem estiver de frente da linha de frente, vamos dizer assim, é que vai levar mais chumbo. Por quê? Porque a responsabilidade é maior. E é por isso, queridos, que nós precisamos estar preparados e viver uma vida de santidade, uma vida de separação, para estarmos e entrarmos na presença do Senhor. Porque esse pecado de presunção pode ter sido resultado, sabe por quê? Porque eles beberam vinho antes deles ministrarem. E essa bebida que eles tomaram, ela ocorreu durante as festividades. Uma vez que o primeiro mandamento direto do Senhor a Arão, em oposição a Moisés, mencionava a proibição de beber vinho antes ou durante a avodá, ou seja, ao serviço
do Senhor. Agora, lendo aqui no capítulo 10, versículo 3, fala assim: Aharon ficou em silêncio. Moshe chamou Misael e Eltzafã, filhos de Uziel, tio de Aharon, e lhes disse: Venham aqui e levem seus primos da frente do santuário a um lugar fora do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram com suas túnicas para fora do acampamento, como Moisés lhes ordenara. Então Moisés falou a Aharon e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desgrenhem o cabelo nem rasguem suas roupas em sinal de luto, para que não morram e para que Adonai não se ire com toda a comunidade. Em vez disso, que seus parentes, toda a casa de Israel, pranteiem por causa da destruição trazida por Adonai com este fogo. Além disso, não saiam da entrada da tenda do encontro, ou vocês morrerão, pois o óleo da unção de Adonai está sobre vocês. É interessante que aqui o Senhor começa a mostrar, a posição do verdadeiro crente quando ele é repreendido. E aqui o texto diz que Arão ficou em silêncio. É tão interessante que quando Moisés ele explicou para Arão que a morte de seus filhos revelou a santidade de Deus, Arão não disse nada. Ele permaneceu em silêncio. Ou seja, o fogo que matou os filhos de Arão o feriu profundamente também. Mas os sábios, eles lutaram para entender o que aconteceu aqui. Alguns até argumentam que a transgressão era tão séria que a morte era a punição justa, enquanto outros admitiram que não entendiam a resposta severa de Deus. Queridos, os sábios, eles ficaram perturbados com o incidente e sua confusão foi agravada pelo silêncio, o silêncio de Arão sobre a morte repentina de seus filhos. Existe até alguns midrashim que dizem que Arão, ele chorou e lamentou e depois ficou em silêncio, embora que a Torá simplesmente diz, e Aharon ficou em silêncio. Você já passou por um momento assim? De uma situação de dor, de uma situação que você não tem como fazer mais nada, porque a morte é o fim. E aquele momento ali para Arão foi um momento que ele diz: acabou, não tenho mais os meus filhos aqui perto de mim. Então, queridos, nós precisamos também de estarmos posicionados diante do Senhor, para que a gente também não venha passar por essas reprovações de Adonai, a reprovação de Deus. Mas aqui o Senhor ele traz uma resposta, até mesmo profunda de amor, porque ele diz para o povo de Israel: plantei por causa da destruição trazida por Adonai, com este fogo. Então, aqui nos ensina que chorar, chorar por causa das coisas do Senhor é o que nós precisamos fazer. Eles deveriam chorar, não é porque morreu os filhos de Arão, mas por causa do temor às coisas sagradas. Hoje nós choramos por tantas coisas, mas nós precisamos chorar mais pelas coisas do Senhor, por aquilo que estão fazendo com a palavra de Deus, por aquilo que estão denegrindo a imagem do Senhor, e nós precisamos chorar por essas coisas. Mas também permanecer silenciados no momento que formos advertidos pelo Eterno, porque isso também mostra a nossa santidade. E esse silêncio de Arão é como um ditado que diz: o que não se pode falar, deve se calar. E é provavelmente que não houvesse palavras que pudessem expressar o choque de sua perda. Uma enxurrada inefável de emoções caindo como cascata dentro do coração de Arão. Aquela dor que pode
ser tão grande a ponto de transportar a pessoa para um outro lugar, um lugar de desapego, de incomunicável solidão e de luto. O texto diz: Arão ficou em silêncio. Foi a dor avalaçadora de sua perda que o deixou sem palavras, ou seu vazio que o santificou, trazendo sua alma diante do fogo consumidor em imolação? Nós não sabemos. Para a maioria de nós, amados, o choque do trauma nos deixa com um grito sem palavras que ecoa em nosso silêncio doloroso. A nossa dor, ela expressa o medo de que, como todo relacionamento é frágil e pode terminar repentinamente sem aviso, tudo o que amamos será perdido para nós. E esse medo nos deixa sem palavras, ansiando por amor eterno e clamando pela vida. O que nós podemos dizer diante de nossas tragédias, diante de nossas trágicas perdas nessa vida? Você já perguntou isso? A sabedoria mundana, ela suspira. Amados, coisas acontecem, não há explicação. É melhor superar isso e seguir em frente. E é isso que Arão fez. É interessante que a sabedoria divina, ela nega que vivamos em um mundo aleatório, desprovido da presença e dos propósitos de Deus. O silêncio de Arão aqui nos ensina, ou seja, o silêncio de Arão, ele expressou sua aceitação ao decreto divino. Ele silenciou sua voz. Ele poderia ter argumentado e falado: Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor poderia ter perdoado meus filhos e dado outras oportunidades para eles, mas o Senhor foi tão rude. Eles estavam lá dentro fazendo o serviço, inaugurando o tabernáculo. Arão poderia ter argumentado muitas coisas, queridos, mas nesse momento ele preferiu ficar em silêncio. Há momentos na nossa vida que é necessário ficar em silêncio. Não questionar Deus, não perguntar nada, sabe? Porque nós não devemos mexer nas coisas santas. O Eterno, ele sabe o que ele está fazendo. E foi isso que aconteceu. Arão compreendeu que era melhor se calar. Por quê? O que podemos dizer diante de nossas trágicas perdas nessa vida? O que nós podemos falar? Coisas vão acontecer. Coisas boas e ruins. E aqui nós podemos ver que Arão nos ensinou isso. Aceitar uma decisão de Deus. É interessante que os judeus, eles leem o Kadish, né? O Kadish, quando eles estão recitando, é como se estivessem acatando a vontade soberana de Deus e louvando o seu nome como aquele que, em sabedoria, tanto dá como também tira. Então, nós podemos ser deixados no silêncio da dor por um tempo, mas permanecemos diante de Deus em nosso luto e mantemos a esperança de que um dia todos os nossos medos, angústias, perguntas, ansiedades, eles vão desaparecer para sempre e que todas essas coisas, elas serão renovadas. No versículo 8 do capítulo 10 diz: Adonai disse a Arão: não bebam vinho ou outras bebidas inebriantes, nem você nem seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Este será um regulamento permanente por todas as suas gerações, para que façam distinção entre o sagrado e o comum, e entre o impuro e o puro, e para ensinarem ao povo de Israel todas as leis ditas por Adonai por meio de Moisés. Interessante que aqui nós podemos ver que um sacerdote, ele não deve beber. E por quê? Porque ele precisa apoiar aquelas pessoas que um dia já foram alcoólatras. Porque
A bebida, ela tira a consciência. O vinho, ele tira a consciência. E nós que somos espirituais, nós precisamos de estar com a nossa mente livre de qualquer pensamento, sentimento da carne. E aqui nós podemos ver que, por causa dos filhos de Nadab, o Senhor trouxe novamente uma correção. Por quê? Deus disse que eles não deveriam beber. E Nadab e Abiú, eles foram altamente honrados em Israel, os primeiros sacerdotes do Eterno. E se eles bebiam vinho antes de entrar no santuário, certamente não era para propósitos, mas sim para santificar sua experiência, ou assim eles pensavam. Então, eles foram severamente julgados, porque eles presunçosamente procuraram santificar-se por meio de uma influência artificial, e isso os tornou estranhos diante de Deus. Santidade artificial, já parou para pensar nisso? Quantos estão apresentando diante do Senhor dessa maneira, de forma artificial? Estão ali com suas mentes tomadas pela maldade, pela promiscuidade, pela lascívia, pela imoralidade, por pensamentos profanos. E estão lá levantando suas mãos, cantando, pregando. O Eterno, ele vai punir essas pessoas. Ele diz: fora ficarão os bêbados, os viciados, os homossexuais. A palavra de Deus, queridos, ela está aí para afirmar essas coisas. Deus não aceita. Ele não aceita. Muitos estão entrando diante do Senhor de forma artificial, eles encheram a cara. Ali não estava eles verdadeiramente, eles estavam bêbados, eles não estavam com a mente sóbria. E para nós estarmos diante do Senhor, nós precisamos de uma mente sóbria. Entende? Eles foram ali e isso os tornou diante do Eterno como pessoas estranhas. Eles foram conhecidos como fogo estranho. Eles estavam estranhos. Tem muita gente estranha diante do Eterno, que não são aquilo que o Eterno quer e espera de nós, porque o comportamento dessas pessoas não tem resposta à palavra de Deus. Eles entraram de forma errada, eles estavam bêbados, estranhos diante do Eterno. E assim, queridos, da mesma forma, muitas pessoas hoje buscam elevações espirituais, sinais, sem passar pela disciplina de estudar a Torá, da oração, da meditação. Olha, tem muita gente buscando sinais, visão, profecias. Cuidado com isso. O que Deus mostrou? O que Deus está falando? Amados, Deus fala sim, Deus mostra sim, mas não é dessa maneira não. Nós precisamos valorizar o Deus que nós servimos e não entrar diante dele apenas com essas intenções, porque o que nós precisamos é de entrar com humildade e em santidade diante do nosso Deus. Deus quer nossos corações em serviço, mas nossos corações devem ser honestos e sobriamente reverentes diante dele. E aqui nós podemos ver Nadab e Abiú, filhos de Arão, trouxeram um fogo estranho e morreram perante o Senhor. Muitos estão morrendo perante o Senhor porque trazem um fogo estranho. Amados, é uma coisa terrível cair nas mãos do Deus vivo, que é chamado de Oklah, Elcaná, um fogo consumidor, porque ele é um Deus ciumento, provido sobre a lei para todo tipo de pecado e transgressão. Havia uma exceção apenas, mas a alma que pecar com presunção será tirada do meio do povo. Isso está escrito em Números 15:30. Então, cuidado para não considerar casualmente a verdade de Deus com familiaridade indevida,
para que não nos encontremos sob a influência de paixões estranhas que levam à presunção. Sejamos sóbrios e vigilantes, meus queridos irmãos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:11: Ora, estas coisas lhes aconteceram como exemplo, mas foram escritas para nossa instrução, sobre os quais é chegado o fim dos tempos. É profeticamente surpreendente que durante o mesmo tempo em que o tabernáculo foi inaugurado, a tragédia aconteceu e os 2 filhos de Arão foram mortos. Isso serve para nos advertir. Aqueles professores que falam casualmente do Deus do púlpito, né? Ou estão lá no púlpito falando, pregando, uma vez que eles agem profanamente e eles usurpam a presença divina. Então nós devemos ser admoestados e honrar o Senhor, o nosso Deus que é vivo, como pessoas sábias. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Agora nós vamos entrar no capítulo 11. E esse capítulo 11, ele fala de coisas importantes para a nossa vida. Aqui está falando sobre o modo como nós devemos nos alimentar. Então nós vamos ler no capítulo 11, versículo 1. Adonai disse a Moshe e a Aarão: falem ao povo de Israel, essas são as criaturas vivas que vocês podem comer dentre todos os animais da terra. Qualquer um que tenha o casco fendido, totalmente dividido, e rumine. Esses animais serão consumidos. No entanto, não comam os que apenas ruminam ou que possuem só o casco fendido. E aí dá alguns exemplos, que é o camelo, o coelho, a lebre. São impuros para vocês, pois eles ruminam, mas não têm o casco fendido. Ao passo que o porco é impuro para vocês, pois apesar de ter o casco separado e totalmente dividido, não rumina. Não comam a carne deles, nem toquem em suas carcaças, eles são impuros para vocês. E mais à frente vai falando sobre os peixes, né? Que são puros e impuros, e também sobre as aves, que são puras e impuras. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, queridos, é que o que eu vejo muito de interessante nessa porção é que nós vamos aprender nesse capítulo 11 3 coisas que são restritas, né, para nós, que são carnes impuras, peixes impuros e aves impuros, né? Então, o que nós podemos ver? Que aqui há algumas restrições alimentares. E por que essas imposições foram colocadas pelo Eterno? Em primeiro lugar, porque nós fomos criados da terra, então tudo que a terra produz para nós é bom. Então, o animal que come o que é impuro, ele se torna também impuro, a sua carne. Então, quando nós comemos o animal que come coisas impuras, ele vai tornar o nosso corpo também impuro. Mas o que nós podemos ver aqui? Que Adonai, ele quer nos proteger, né? Ele quer proteger para que nós tenhamos uma saúde espiritual melhor. Mas ele criou essas leis para que nós possamos ser separados das outras nações que comem outras coisas, né? Que nós podemos ver aí em alguns países que se come cobra, rato e tudo que vocês imaginarem, né? Todo tipo de animal. E também o Senhor quer nos ensinar que nós devemos ter gentileza para com a criação, né? E nós sabemos que os animais, os peixes, eles têm alguma simbologia. Por exemplo, o peixe, ele é símbolo da fertilidade. E às vezes nós somos impiedosos, né? Quando nós comemos alguns peixes que não são kosher. Por quê? Porque se nós comemos esses peixes, vai acabar tendo uma extinção no futuro. E nós sabemos que esses animais, peixes e aves, eles foram criados para limpar a terra, né? Como, por exemplo, o porco, que come carne, come lavagem, urubu, que come carniça, camarão, né? Que também come as impurezas do mar.
Então, nós sabemos que esses animais não são para a gente comer, porque eles foram criados para limpar a terra. Mas eu queria trazer um ensinamento hoje para a gente sobre o que é se manter uma pessoa kosher. Uns falam kosher, outros falam kasher, né? Mas quão perto disso eu e você estamos? Nós sabemos que muitas das nossas enfermidades, né, são motivos da nossa alimentação. Então eu queria explorar aqui um pouquinho sobre essa questão dos alimentos, né, separados, puros, né, que o Senhor deseja que nós venhamos a manter a nossa vida. Então nós podemos ver também que no judaísmo tradicional, né, mais porque os judeus messiânicos, eles têm restrições, mas não são tão, né, radicais assim. Mas no judaísmo tradicional, nós aprendemos por meio deles que a palavra kosher é um termo técnico que significa aprovado, ou seja, um alimento ritualmente correto ou adequado, porque na verdade o alimento ele também tem que ser consagrado, né? Quando eles vão ali matar, por exemplo, um animal, aquela faca é separado, um sacerdote que faz, né? É o sacrifício daquele animal que vai ser alimentado. Então, esse alimento kosher, ele é um alimento corretamente, né, adequado, enquanto que a palavra kashrut refere-se ao complexo conjunto de leis dietéticas criadas pelos rabinos, né, que definem quais alimentos, ou seja, as combinações dos alimentos que podem ser consumidos e quais que não podem ser consumidos. Mas quando nós observamos a palavra kosher, essa palavra ela não aparece na própria Torá, nas Escrituras, embora nós podemos ver, né, escrito sobre alimentos limpos, que é a palavra taor, e também os alimentos impuros, que nós chamamos de tamei. Esses alimentos, essas palavras aparecem na Torá. E muitas das leis dietéticas, elas são baseadas em tradições e inferências feitas pelos rabinos, que tem um segmento, ou seja, que nós chamamos de halahá, que é um estilo de vida, um modo de caminhar, um modo de ver. Então, eles têm um comportamento adequado em suas alimentações. Mas, se nós formos ver em termos gerais aqui, os sábios, eles identificaram 3 classes de alimentos, ou seja, as carnes, os laticínios e o parvê, que não é nem carne nem laticínio. Por exemplo, de acordo com o kashrut, a carne ela não pode ser consumida com produtos lácteos, né? O tipo assim, sem cheeseburger, vamos dizer assim, lasanha, quando você faz uma lasanha de carne. Então, eles dizem o seguinte, que embora eles possam ser consumidos como um parvê, como os peixes, os ovos, as frutas, os legumes, né, os grãos. Então, eles observam que todos os alimentos kosher, eles devem ser totalmente livres de qualquer tipo de inseto. Mas quanto aos animais terrestres, só podem ser comidos aqueles que ruminam e têm cascos fendidos, como nós já lemos, né? Por exemplo, a vaca, as ovelhas, elas são aceitáveis. Mas o porco, o cachorro, isso não. E além disso, para ser uma pessoa que tem um estilo de vida kosher, né? Ou seja, que anda halakicamente, vamos dizer assim, o animal ele deve ser inspecionado e estar livre de doenças. Não pode comer um animal que está ali com uma ferida, com qualquer doença. Ele também deve ser sacrificado ritualmente, como eu falei, ou ser humanamente por um shochet, que é um judeu, que é chamado de um açougueiro. É um açougueiro que tem um certificado. E ele deve ter, né? Ele deve, ali no caso, separar o sangue e também remover a gordura. E em relação às aves, apenas as espécies não predatórias que nascem com penas, elas são consideradas kosher, como peixes também que têm barbatana e escamas,
que também podem ser comidos, embora os peixes, tecnicamente, não sejam considerados carne, de acordo com a lei dietética judaica. Mas é interessante que a Torá ela fala que não se deve cozinhar, né, um cabrito no leite de sua mãe. Em 3 lugares da Bíblia fala sobre isso. E foi a partir disso que os sábios construíram uma cerca, decretando que a carne e os laticínios nunca devem ser consumidos juntos, mesmo que o próprio Abraão tenha oferecido uma carne com farinha, né, de laticínios ao Senhor e aos 2 anjos que estavam ali com ele também, quando eles vieram ao caminho de Sodoma e Gomorra. E os rabinos, eles entenderam que esta proibição para incluir a separação completadas, eles deveriam usar panelas, utensílios também para cozinhar essas comidas em vasilhas que também estivessem, né, totalmente secas, elas não poderiam estar contaminadas. Então, até a cozinha tem que ser kosher, né? E o conjunto de panela, as frigideiras, os pratos, tudo dentro da geladeira, né? Tem que estar tudo ali separadinho, os fogões também, tem que ter 2 tipos de fogões. E para poder considerar realmente e ter um certificado de que aquele alimento realmente é confiável, né? Ele é confiável. E sempre há ali também uma pessoa para supervisionar, né, aquele alimento e garantir que aquele alimento ali realmente tem um padrão kosher. Mas o que nós podemos entender, né? Que será que é nesse limite que Deus quer? Eu acredito que o Senhor ele quer que nós tenhamos limites. Porque nessa porção aqui, nós podemos ver que essa porção fala de 3 tipos de limites. O limite do lugar, que era o tabernáculo, o Mishkan. Também fala sobre o limite do templo, né, que seria, no caso, o Shabat. E também o limite do que nós comemos, que são as leis, né, os alimentos separados, as leis alimentares. É interessante que alguns dos sábios, eles tentaram ligar a porção da Torá da semana passada, que com essa porção de Tazria, com a porção de Shemini, porque é uma porção que elas estão ligadas a esses sinais de alimentos, né, dos alimentos separados, porque fala sobre as impurezas rituais do corpo humano, que acho que é a próxima porção que nós vamos falar, porque ela também fala, né, a porção de Tazria, que significa conceber, que fala também sobre essas impurezas rituais do corpo humano. E nessa porção de Shemini, ela conclui com as leis sobre animais que são proibidos, e Tazria começa com a impureza ritual de uma mulher que dá à luz. É interessante que existe um rabino chamado Maimônides, que ele diz que essa sequência tem como objetivo nos lembrar de observar o que nós comemos. Ou seja, se ingerimos alimentos proibidos, que são os impuros, nós podemos causar danos aos recém-nascidos. Em outras palavras, as leis dietéticas judaicas eram um conjunto de regulamentos de saúde divinamente dados, ou seja, para a higiene pessoal e social. E, além disso, manter-se uma pessoa kosher encoraja o autocontrole e as práticas de alimentação consciente que são socialmente benéficas, ou seja, nós precisamos ter um controle sobre aquilo que nós comemos, né? Muita gente obesa por aí, muita gente doente, porque a alimentação não é uma alimentação boa. Mas outros também sugeriram que as leis dietéticas, elas tinham a intenção de manter o povo judeu separado e distinto de sua cultura, das outras
das outras nações. Então, manter-se kosher promove um senso de santidade, amados, que força os judeus a confiarem uns nos outros, né? Porque você vai comer na casa de alguém e ela não pode colocar ali uma misturinha, né? A gente tem que estar observando o que está comendo, né? Então, o que nós podemos compreender? Que manter-se nessa posição biblicamente kosher é difícil, se não impossível na prática. Para alguns, sim. Mas a razão tem a ver com a microbiologia e a mais recente biotecnologia molecular utilizada para a produção de alimentos. Porque, amados, nós estamos percebendo que há muitos alimentos hoje que eles estão sendo fabricados com misturas de DNA de porco. Às vezes você compra aí, né, um suco, um biscoito. Temos que observar, porque eles estão colocando, sabe, de forma até oculta, usando outros nomes técnicos, né, para poder disfarçar. E é por isso que a União Ortodoxa ela decidiu que os organismos geneticamente modificados não violam as leis de Kashrut, uma vez que os genes usados são microscópicos. Então, o que nós podemos entender? Que eles consideram que esses germes, né, vamos dizer assim, germes não estão lá. E mesmo assim, algumas empresas, elas colocam certificado kosher e mesmo que seja detectado ali, sabe, às vezes uma proteína ali presente de algum inseto, né, que aos olhos de muito não é visível. Então, nós estamos vivendo num tempo muito complicado, porque nós sabemos que tudo que nós vamos comer hoje tem uma pitadinha de algo impuro. E é por isso que nós precisamos da misericórdia de Deus nas nossas vidas, né? Nós precisamos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Mas, quando a gente lembra de uma passagem na Bíblia, quando o Senhor dá a Pedro uma visão, ele vê uma visão de animais puros e impuros ali, né? Descendo num lençol. E o que nós podemos entender com essa visão? Muitos ensinam essa parte aí dizendo que está relacionada à comida. Mas, na verdade, ali não está falando de comida. Ali está falando de pessoas puras e impuras. Que até aquele que é impuro, ele também tem a oportunidade de se tornar puro. Então, nós temos que entender que o Senhor, ele vem nos mostrando desde os tempos, né, de Moisés, que ele quer nos ensinar que nós precisamos de viver uma vida separada. Quando ele deixa essa lei dos alimentos que são puros e impuros, isso é para nos ensinar a discernir o pecado. Porque se você não sabe distinguir o que você come, muitas vezes nós também não sabemos considerar o que é puro, o que é impuro. E para a gente entender melhor o que nós estamos falando, eu queria me ater em Mateus 15, no momento quando Yeshua ele traz um grande ensinamento para nós, que está escrito assim: e ele chamou o povo e lhe disse: ouvi e entenda, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso contamina o homem. Então os discípulos se aproximaram e lhe perguntaram: você sabe que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Deixe-os em paz, eles são guias de cego. Mas Pedro lhe disse: explique-nos a parábola. E ele disse: vocês também ainda não entendem? Você não vê que tudo o que entra pela boca passa pelo estômago e é expelido? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem.
Do coração vêm os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Estas são as coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos não contamina a ninguém. É interessante que nós temos que observar aqui algo, que é uma ligação entre a boca e o coração, porque ele fala da abundância do coração, fala a boca. Aqui Yeshua ele estava ensinando por meio de contradição. Suas palavras destinavam-se àqueles que eram zelosos em relação às leis alimentares e também sobre os rituais de lavagens da mão como meio de afetar um relacionamento de coração com Deus. E aí Yeshua estava dizendo que em vez de investir vários alimentos com moléculas espirituais e se tornar excessivamente exigente com a sua dieta, olhe para dentro do seu coração. Se você tomar tanto cuidado com o que sai da sua boca, quanto com o que você coloca nela, você chegará ao entendimento correto. O que ele estava dizendo? Que o exterior não é o interior. Ter um copo limpo do lado de fora é espiritualmente ridículo. Se o interior do copo estiver cheio de vermes e todo tipo de impurezas, era isso que ele estava dizendo. Ainda assim, como um judeu que é observador da Torá, o próprio Yeshua certamente, ele manteve biblicamente a sua vida kosher e os seus seguidores fizeram a mesma coisa. Então, nós temos que lembrar que quando Pedro recebeu a visão dos animais impuros que desciam do céu, que está lá em Atos 10, ele se recusou a atender à voz celestial de comer deles e disse que nunca comia nada que fosse impuro. O que nós podemos ver ali em última análise? Comemos para viver, nós não vivemos para comer. Então, assim como Yeshua ensinou que o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado, comer comida é um meio para o propósito maior de obter vida. Quando nós comemos comida, nós estamos participando do sacrifício de outras formas de vida para nosso próprio sustento. E uma vez que o fim ou o objetivo da vida é obter a vida espiritual, sendo interiormente justificado com Deus, Yeshua somente verdadeiramente nos torna kosher, uma vez que a aceitação de seu amor sacrificial é a própria vida eterna. Nós vivemos para receber o seu amor, e seu amor é o que sustenta nossas vidas. A ideia rabínica de manter kosher é realmente parte da mesma velha tradição que Yeshua condenou como branqueadora da verdade, porque era uma condição interior. Mas quando nós reconhecemos a necessidade de nosso coração por sua purificação e salvação, a intenção interior da Torá, ela é escrita em nossos corações. Então, assim, nós somos habilitados por seu Espírito a agradar a Deus. E manter uma dieta limpa não nos dá nenhum mérito diante de Deus, mas invocar o Senhor para a salvação, ou seja, para uma limpeza interior, isso vai imputar a justiça do Messias em nossa vida. Ou seja, as leis da Torá certamente não foram dadas para zombar de nós. Há de fato razões válidas para essas proibições e dos mandamentos de Deus. E ainda assim, a condição do coração, vamos dizer, a condição cardíaca interna, é de importância primária. Importância, assim como o primeiro mandamento, que diz: Shema, ouve Israel. E o dever de nós amarmos o Senhor de todo o coração. E quando fala de todo o coração, está falando do estômago, do intestino, dos nossos pés, das nossas mãos, porque tudo que nós praticamos, que vem do coração, tem que ser santo, tem que ser entregue ao Senhor, porque o coração é o ponto de partida para todos os mandamentos que nós seguimos.
Se nós tivermos problema para guardar o primeiro e maior mandamento, nós vamos precisar começar por aí, a buscar a ajuda de Deus. Agora, ficar preocupado com as alimentações, com as leis alimentares, elas podem até mesmo nos distrair do propósito maior. Porque muitas vezes nós nos preocupamos com essas coisas e deixamos de estar buscando esse amor. Ou seja, o próprio Yeshua disse, buscar em primeiro lugar o reino e as outras coisas serão acrescentadas. Porque, amados, quando nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, tudo que nós fazemos, tudo que nós comemos, tudo que nós praticamos, todas essas coisas vão sendo acrescentadas, mas não é da nossa maneira, não, da maneira de Deus. Então nós vamos comer comidas puras, nós vamos vestir roupas puras, nossas palavras serão puras, a nossa forma de comportar será pura, e é esse o desejo do Eterno para as nossas vidas. Que nós possamos, nesse momento, entender o propósito de Deus para nós, porque essa paraxá ela termina com a seguinte palavra, que está no capítulo 11, versículo 45. Pois eu sou Adonai, que os trouxe da terra do Egito para ser seu Deus. Portanto, sejam santos, pois eu sou santo. Então, o que nós podemos ver aqui? Que o fato de nós buscarmos a alimentação saudável, pura, é o que está escrito no último versículo que diz, seu propósito é fazer a distinção entre o impuro e o puro, e entre as criaturas que podem ser comidas e as que não podem. Quando se fala aqui puro e impuro, não é somente aquilo que nós comemos, mas aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós falamos, as nossas atitudes. Tudo deve ser puro, tudo deve ser santo, tudo deve ser kadosh ao nosso Deus. Amém? Que o Eterno nos abençoe com essa palavra e que nós possamos santificar nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, para sermos encontrados como a verdadeira oferta de sacrifício ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o seu rosto resplandecer sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e que Ele te dê a paz. Shalom, shalom, Shabbat shalom. Em nome de Yeshua HaMashiach eu te abençoo. Amém.